Olá pessoal, vamos começar a correção da atividade 8 e hoje a gente vai trabalhar aí a geometria analítica, né? Distância entre dois pontos. Então vamos ver aí como é que funciona essa distância entre dois pontos. Primeira questão fala o seguinte: analise a imagem e marque a opção que indica dois pontos equidistantes do ponto B. Então dois pontos equidistantes do ponto B. Aqui está o ponto B. Pontos equidistantes do ponto B são pontos que estão à mesma distância. Então D e E são pontos equidistantes. Vamos verificar. Observa que a distância de B até D são a diagonal de dois quadradinhos, tá? A diagonal de dois quadradinhos, ó, certo? E a distância de B até E também é a diagonal de dois quadradinhos, ó. Se você observar, essas duas distâncias, elas são exatamente as mesmas, tá? São exatamente as mesmas, a diagonal de dois quadradinhos. Essa medida é igual a essa. Então, já está respondido aí. A primeira opção é a verdadeira. Vamos para a próxima. Maria fez um mapa da sua escola utilizando o plano cartesiano e marcou o ponto exato em cada lugar que estava. Qual a distância do bebedor até a sala de aula? Então, vamos ver aqui. Distância do bebedor até a sala de aula, certo? A sala de aula está representada pelo ponto 1, 5. 1, 5. E o bebedor está representado pelo ponto 5, 4. Então, a gente vai ter que calcular a distância entre esses dois pontos. Como é que calcula a distância entre dois pontos? É a raiz quadrada do x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Tá? É a diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Isso significa que a distância ali vai ser a raiz quadrada de... Vou pegar aqui o 1 como sendo esse primeiro ponto. Então vai ficar o x dele é 1 menos o x do outro, 5 ao quadrado, mais o y do primeiro, 5, menos o y do segundo, 4 ao quadrado. Então a distância vai ser a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, que dá 16, mais aqui vai dar 1 ao quadrado, 1. Isso aqui nada mais é do que a raiz de 17, tá? Raiz quadrada de 17. Então, terceira opção aí, ok? Vamos para a próxima. Pode-se ver que os únicos lugares que estão a uma mesma distância da escada são mesma distância da escada. Então, observa aqui a escada. Então, vamos pegar tudo que está à mesma distância da escada. Banheiro e secretaria? Não. Observa que banheiro e secretaria estão a distâncias diferentes da escada. Banheiro e cantina? Banheiro, cantina. Também não. Embora pareça... Ah, sim. Banheiro e cantina está a uma mesma distância da escada. Tá? Por que eles estão à mesma distância? Se você observar, aqui é o lado de um quadradinho, de dois quadradinhos. Aqui também é o lado de dois quadradinhos. Ó. Então, essa distância aqui é a mesma dessa. Então, resposta correta, banheiro e cantina. Ok? Vamos para a próxima. O treinador Kaká coletou dados de 5 de seus jogadores de beisebol. Os pontos mostram o número do calçado e de pontos marcados pelos 5 jogadores. A distância no gráfico entre o jogador que marcou mais ponto e o que marcou menos ponto é... Quem é que marcou mais ponto? A gente já viu isso no problema anterior. Quem marcou mais ponto foi a Carmen. Quem marcou menos ponto é o que está mais abaixo, Rebeca. Então eu quero essa distância dos dois aqui. Ó. Quanto mede essa distância? A Carmen ela está localizada no ponto 10, 11. 10, 11. E a Rebeca está localizada no ponto 11, 4. 11, 4. Tá? Então, basta calcular a distância entre esses dois pontos. Você já sabe que a distância é a diferença dos x, então 10 menos 11 ao quadrado, mais a diferença dos y, 11 menos 4 ao quadrado, e aí a raiz quadrada disso. Então, a distância aqui vai ser a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais aqui que vai dar 7 ao quadrado, que é 49. Então, a distância aqui vai ser a raiz quadrada de 50. Agora é só procurar a raiz quadrada de 50 aqui. Terceira opção. Ok?
Vamos para a próxima. Qual jogador está representado pelo ponto mais distante da origem? É só observar aí, gente. Quem é o ponto mais distante da origem? É aquele ponto que tiver a maior distância. E, claro, é óbvio aqui, né, que essa distância maior é representada aí pela Carmen, tá? Pela Carmen aí. Se você quiser fazer os cálculos, pode fazer a distância de cada um desses jogadores até a origem, mas obviamente dá para você perceber que a Carmen aí é o ponto mais distante da origem, tá? A origem é sempre o encontro dos eixos. Então, Carmen, ok? Vamos para a próxima. Qual a distância entre os pontos A e B? Bem simples. Ponto A é 2, 2, coordenadas 2, 2, e o ponto B é coordenadas 6, 4. Então é só calcular a distância desses dois pontos. Raiz quadrada de x menos x, então 2 menos 6 ao quadrado, mais o y menos y, 2 menos 4 ao quadrado. Então a distância vai ser a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, que dá 16, mais, e aqui vai dar menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então, raiz quadrada de 20. Essa é a distância entre esses dois pontos. Vamos para a próxima. Acabou. Então essas foram as questões, pessoal. Espero que tenham compreendido aí. Qualquer coisa me procure. Até mais.